A apresentação artística da PS Down, Arte e Esporte para Jovens com Síndrome de Down. O professor Mário Molari com seus alunos para esse momento memorável. O professor Mário é formado em Educação Física, especialista em projetos sociais, mestre em Educação e doutor em Educação Física, com experiências na área acadêmica e em iniciativas voltadas ao desenvolvimento social, por meio do esporte e da educação. Tá. Okay. Boa tarde a todos. Nós vamos então falar um pouquinho sobre esporte, né? Apresentando aqui uma ação, uma movimentação da nossa arte, que é o Karatê. É um projeto que é desenvolvido na PS Down há 23 anos, precisamente começamos em dezembro de 1998, quando a PS Down ela estava lá na região do aeroporto, e daí eu fui, aos poucos, a gente foi caminhando junto com a PS Down. Ela já passou por diversos locais, né, aqui em Londrina, lá do aeroporto, foi por outras regiões, e nós estamos agora juntos nesse momento todo. Então os alunos, vou organizar primeiro os alunos, para que a gente possa fazer uma apresentação, tá? Então vem um pouquinho mais para cá. Uhum. Isso. Aí, Amanda, para colocar um pouquinho eles com uma distância um pouco maior, né? Isso, vem você aqui. Ó, fica aqui. Você vai ficar aqui. Karina, vamos um pouquinho mais para lá. Mais pra lá, tá? Isso, a gente vai intercalar, tá? Tá bom. Um pouquinho mais para lá. Isso, você fica aqui. Isso. Dando um espaço maior para que consiga o desenvolvimento. Aí tá excelente. Você um pouquinho para frente. Aí, você um pouquinho aqui. Caio. Aí. Aqui, isso. Um pouquinho para cá, Samuel. Excelente. Aqui. Você fica nesse meio. Certo? Vamos ver. Checar novamente aqui. A gente vai ter duas filas, tá? Esse um pouquinho para trás. Mais um pouquinho. Ó, então, as aulas, elas começam com essa organização, né? Sempre ter entendimento de fileiras, colunas, intercalando um espaço. Então, nós temos aqui uma coluna, uma linha e aqui uma outra, tá? Isso. Então essa compreensão já é um ponto muito primordial para que as coisas funcionem corretamente, né? A organização do espaço e do ambiente, principalmente no esporte, né? A arte do Karatê, ela é composta por 3 aspectos. Primeiramente, são os Kihons, que são as técnicas separadas. Depois nós temos os katas, que são uma organização de movimentos em que é como uma dança, uma sequência pré-determinada, em que a pessoa vai para um lado, vai para o outro e retorna no mesmo lugar que saiu. Então esse é o segundo ponto. Os katas, que são esses que eu falei que é uma luta, é um movimento pré-determinado, ele é mais complexo. Exige um pouco mais de concentração e exige que os estudantes, eles consigam compreender. Primeiro, eles têm que compreender as técnicas, que é compostas de movimentos de socos, é composta por movimentos de defesa. Em alguns momentos, nós trabalhamos os chutes. Todas essas técnicas, elas estão separadas. Então, isso que eu vou fazer aqui no início são Kihons, que são técnicas separadamente. Depois tem os katas. Existe um terceiro viés nesse esporte das lutas, que são a combinação das lutas entre um e o outro. Isso aí eu não coloco nos esportes sociais, aqui, por exemplo, na PS Down, né? Eu acredito que as lutas nós podemos até fazer, mas se for num aspecto de jogos, para você desafiar o outro em termos de velocidade, em termos de espaço. Vamos supor que eu amarre uma bexiga
na perna de um, no pé de um, e uma bexiga no outro. Daí eles têm que desafiar, ver quem que estoura a bexiga do outro. As lutas, nós chamamos isso de jogos de lutas, por meio do lúdico. Aí funciona bem. Agora, eu acredito que não é legal você estimular a agressividade, então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado quando se trabalha com lutas. Você tem que está muito... Quem está trabalhando as lutas tem que pensar um pouco sobre isso. Como que eu posso levar as lutas para ser algo educacional? Então, esse terceiro viés a gente tem que ficar um pouco atento. Existem alguns segmentos que a gente não sabe, né? Nós todos mesmo. Até onde nós podemos perder o equilíbrio no dia a dia e ficarmos um pouco mais agressivos, né? Isso é uma coisa que todo mundo aqui experimenta no seu dia a dia, né? Às vezes alguém fala uma coisa que você não gosta, então isso está dentro da gente. Mas até onde você tem esse controle emocional, esse controle afetivo, para você desenvolver isso. Então, os seres humanos, no geral, eles vão descobrindo as coisas ao longo da vida. Então, se você dá essa potencialidade para as pessoas descobrirem o quanto que elas podem ser violentas, podem ser agressivas, então elas, de repente, podem ir para um caminho diferente, né? Como nós todos, nós estamos aqui não diferenciando pessoas se têm deficiência ou não. Isso no aspecto humano. Então é algo que tem que se pensar. O professor de lutas, qualquer arte, que seja de karatê, judô, jiu-jitsu, capoeira, ele tem que ter esse pensamento quando vai trabalhar um projeto social. Até onde eu posso levar as técnicas das artes para qualquer espaço, né? A gente tem que analisar bem isso. E a PSDAO é um lugar bacana de você trabalhar porque existe uma equipe multidisciplinar, né? Então lá tem a professora Idalina, já deve ter passado isso, cheguei um pouquinho mais tarde, que eu trabalho em Tamarana, então eu dei aula lá até chegar para cá, então levou um pouco de tempo, mas ela deve ter falado das equipes que existem lá, psicólogos, fono, tudo. Então aí dá para você trabalhar todas essas questões dentro do esporte. Por mais que eu estou trabalhando o karatê, como esporte social, eles estão vivenciando todas essas áreas durante a semana, durante o mês, esses encontros. Então isso dá um apoio muito grande. Então agora vamos fazer um pouquinho sobre o karatê, né? Então vamos lá, posicionamento. Os dois braços à frente do corpo. Isso. Afasta a perna na abertura dos ombros. Isso, o olhar à frente, coloque o braço mais à frente, isso aí. Olhando para o público, vamos fechar a perna esquerda. Kyotsuke! Unindo as pernas, primeiramente vamos unir as pernas, isso. Aí. Agora, vamos cumprimentar o público, tá? E aí. Agora vamos afastar novamente as pernas, ok? Cruza os braços à frente do corpo. E aí? Isso. Primeiro nós vamos fazer uma movimentação parados, tá? Coloque o braço esquerdo. Isso, mantenha o braço esquerdo. Excelente. O braço na altura do seu ombro. Isso. Ao comando, todo mundo irá executar um soco. Ait! Nei! Sa! Shi! Go! Roku! Shit! Hach! Kill! Jo! Iame! Nós trabalhamos então o conjunto, todos fazendo ao mesmo tempo, trabalhando a ideia de lateralidade, né? Esquerda, direita, que é um ponto que nós todos aqui temos, não é tão fácil, né? Quando a gente fala ergue o braço direito, ergue o braço esquerdo, todo mundo tem um pouquinho de dúvidas, né? Às vezes não é tão fácil isso. Você pode lembrar que na teoria, na hora da escrita, na hora a parte motora, ela deixa nós em dúvidas. Então, eles se saem muito bem nessas questões.
Agora, essa foi um ataque. Agora nós vamos trabalhar uma defesa. Novamente os braços para baixo. Braço esquerdo acima da cabeça. Isso. A outra mão na cintura. Vamos trocar ao comando. Eu estou contando de 1 a 10. Só como a luta japonesa, o karatê é um esporte japonês, eu estou contando de 1 a 10 na língua japonesa. Então, ichi quer dizer 1, ni, 2, san, 3. Então, até o número 10. É assim que a gente trabalha, tá? Olha lá. Ichi, ni, san, shi, go, roku, shit, hach, kyu, jo, iame. Osso. Iame quer dizer finalizou. E hajime, quando a gente fala iniciar, é quem inicia com a primeira contagem. Então agora vamos fazer uma segunda defesa. Essa foi uma defesa acima, que nós chamamos quando vem um ataque de cima, então executa essa defesa. Agora vamos fazer uma defesa média na parte peitoral. Coloquem agora, preparar os braços, esquerda, defesa média. É isso. Aí, ao comando nós vamos trocar. A outra mão continua na cintura, marcando, ok? Ich, ni, san, shi, go, roku, shit, hach, kyu, jo, iame. Excelente. Agora, nós iremos colocar a perna esquerda à frente. Coloque a perna esquerda. Isso. Coloque o braço esquerdo à frente. Ok. Como nós na aula, a gente trabalha 3 movimentos para frente. Mas como aqui nós não estamos com espaço mais amplo, mas é interessante, a gente tem que trabalhar também dentro da possibilidade do espaço. Eu vou comandar eles, vão dar um soco para frente, depois eu vou dar um passo para trás, tá bom? Então vocês irão, ao comando, irão executar o movimento de soco para frente, ok? Olha lá. Ich. Osso, altura do peito, soco, tá? Pode subir mais a mão, mantém mais alto, isso. Agora nós vamos para trás. Para trás. Ich. Novamente para frente. Sa. Shi. Go. Roku. Shit. Hach. Kyu. Jo. Iame. Isso. Nossa, excelente. Vocês viram que o olhar no karatê é algo muito vigoroso, né? Que eles, quando fazem o movimento, o olhar é forte à frente, marcante, né? Vai em busca do ataque, né? Muito bacana. Agora nós vamos fazer a mesma coisa com a defesa alta, ok? Então, todo mundo prepara os braços. Abaixo, fecha os punhos forte primeiro. Quando der o comando, vocês irão sair com a perna esquerda novamente à frente e vai marcar a defesa alta, tá? Hajime! Aí, ok. Só vou trocar de lado aqui. Troca de perna. Isso. Troca de braço. Isso, ok. Agora, vamos fazer o mesmo movimento. Para frente, entra e defende firme. Aichi. Agora vai para trás. Ni. Sa. Shi. Go. Roku. Shit. Hach. Kyu. Jo. Iame. Aí. Vamos organizar novamente a fila, mantendo a primeira fila.
Vem mais pra frente, isso. E a segunda, organiza certinho. Em relação também aos kimonos, né? Uma questão que nós temos alguns kimonos. E conforme tá faltando ainda outros kimonos que nós estamos tentando organizar dentro dos projetos para que todos consigam ter, né? Caio, pode dar um passinho para frente. É isso. Ok, agora falta fazer novamente a defesa média, que nós fizemos ela parada, né? Nós temos que fazer ela também em movimento. Ao sinal, vai sair esquerda à frente. Hajime! Aí. Caio troca só a perna. Isso. Então vamos lá. Vai atacar. Aichi! Nei! Sa! Shei! Go! Roku! Shichi! Hach! Kyu! Jo! Aê! Iame! Aê! Ok? Vamos fazer agora um movimento de chute, tá certo? Mantém no mesmo lugar onde vocês estão. Amanda, vem um pouquinho mais para frente para ficar na linha. Isso, vocês têm que marcar bem essa linha. E aqui, um pouquinho mais para trás, marquem aqui, ó. Essa outra linha. Isso. Vamos sair agora, esquerda à frente, em posição Kamae. Hajime! Isso, ergue os braços, igual a Gabriela. Isso aí. Eu vou levar o Caio um pouquinho para trás para não acertar as meninas na frente, tá, Caio? Nunca se sabe, né? O poder do chute agora, não é verdade? Então tá. Agora, ó, quando eu der o comando, vocês irão executar um chute e voltar. Entenderam? Chuta, você controla a perna e volta. Então vamos lá, com muita calma. Aichi! Aí, isso aí, deu certo aí o espaço, né? Ni, ok, Sa, Shi, Go, Roku, Shichi, Hach. Aí agora, troca de lado. Vamos chutar com a outra perna também, para mostrar a habilidade nas duas, né? Tem que ter habilidade nas duas. E o chute, pessoal, ele é muito interessante, porque ele envolve 4 habilidades. 4 movimentos. Você tem que erguer o joelho, daí você lança a perna, tem que trazer de volta e tem que descer. Porque o chute não é apenas levar a perna à frente. Isso aqui é um exercício de ginástica, né? Agora o chute, ele tem que erguer, tem que lançar, trazer e voltar. Então é uma habilidade que vem no desenvolvimento motor, que leva tempo para se compreender esse movimento. Então vamos lá. E eles, além de chutar com um lado, chutam com o outro também, né? Preparem-se. Erguem as mãos, mostra bem firme as mãos. Aichi! Ni! San! Shei! Go! Roku! Shichi! Aê! Iame! Vocês estão vendo que começou a sair uma coisa chamada Kiai. É o grito. Todo lutador, quando ele executa um golpe, ele dá um Kiai. Porque o Kiai, ele joga toda a energia e assusta o adversário também. Então eles estão já querendo isso aí. Nós vamos fazer uma vez agora com o Kiai, tá bom? Organiza bem a fileira de trás. Isso aí. Eu quero que vocês afastem um pouquinho a perna. Naquela posição do cavaleiro. Coloque o braço esquerdo à frente. Olha lá, esquerdo, tá? Isso, ó. Nós vamos dar 10 socos, dando Kiai no lugar. Ok? Vai trocar. Eu vou comandando vocês e pode dar um grito forte. Então agora, vocês não se assustem com a potência do grito deles agora, tá bom? Faz parte da luta do karatê. Então vamos lá, olhar à frente. Ergue o braço. Aichi!
Fica um pouquinho. Não sai da posição, ó. Mantém aqui, ó. Isso. Afasta um pouquinho mais. Para o lado. Isso. Vamos lá. Ni. Sa. Shi. Bo. Roku. Chute. Hot. Kill. Jo. Aê, Iamê. Essa é a parte que eles mais gostam, viu? De dar o grito forte do movimento. Vamos fazer isso agora com a defesa alta nessa posição. Aê! No lugar. Mais 5 socos com um grito bem forte, hein? Vamos lá? Uch! Ni! Sa! Shi! Go! Aê, Iamê! Tá ótimo. Agora nós vamos mostrar o Kiai. Eu não sei certinho, o tempo pode ser quanto tempo, Idalina? As meninas aí? Pode um pouquinho? Então tá. Nós mostramos então os Kihons, tá? Que são as técnicas separadas. Então eu trabalhei soco, a defesa e o chute. Agora nós vamos trabalhar uma técnica que se chama o kata, que é algo que desafia um pouco mais. Eu não vou fazer com todo mundo agora por causa do espaço, tá? Então eu vou pedir aqui que vem um pouquinho mais para cá. Isso, pode vir aqui, ó. Isso, você também um pouquinho mais para cá. Aí, vocês podem sentar agora um pouquinho. Pode sentar tranquilo, tá? Eu vou deixar aqui. Isso, você vem aqui do ladinho. Aí. Agora eu vou trazer aqui, vem um pouquinho para cá, Karina, fique aqui, pode sentar, isso, Amanda ali também, aí isso, aqui, e vem um pouquinho para cá, pode sentar agora, isso, afastem um pouco mais, olha, nesse espaço aqui atrás, um pouco mais, Gabriela, aqui ó, aí, isso aí, juiz, vá um pouquinho para lá, para dar um pouquinho mais de espaço. Aqui requer um pouco mais de espaço e uma coordenação motora um pouco maior. Então nós vamos fazer com bastante... Troca de lugar com a Amanda. Amanda, vem no meio. Isso. Um pouquinho mais para trás, Amanda. Ó, fica bem na linha da Amanda. Então vamos lá, com bastante calma, eu vou conduzir eles a fazerem o primeiro kata. Esse kata se chama Taikyoku Shodan. Tá? Vamos lá, organiza os braços à frente. Vai fechar a perna esquerda. Kyotsuke! Yei! Taikyoku Shodan. Afastou a perna. Yoi! Os punhos fechados à frente. Braço esquerdo, coloque em cima do ombro. Isso. Vocês vão se deslocar para o lado esquerdo, ok? Ich! A outra mão na cintura. Ao sinal vai andar e dar um soco. Ni! A mão que socou vem em cima do ombro. Vai girar, olhando para mim, para o outro lado vai executar a defesa. Ichi! Isso. A mão lá embaixo, tá? Aí, vai andar e socar. Ni! Ok. A mão que socou em cima do ombro. Vamos defender ao meio. Ichi! Sempre para baixo. Essa é uma defesa. Então, toda vez que a mão vai em cima, ela desce. Agora, nós vamos executar um soco. Só que pela distância, nós temos que controlar a distância da base. Então, pode socar mais alto, tá? Ich! Isso. Mais um. Ni! Isso. Dá um pulinho para trás, para dar certinho o espaço. Mais um soco. Sa! Aí, mão que está na cintura vai em cima do ombro. Aquela mão em cima do ombro. Isso. A perna de trás vai girar para aquela região. Tá? Ich!
Isso, para cá. Vocês estão vendo? É uma movimentação mais complexa, que sai esquerda, direita, dá 3 socos e eles vão ter que voltar para o lugar de onde eles saíram. Vai andar e socar. Ni! Mão que socou em cima do ombro. Vai girar para o outro lado. It! Vai socar. Ni! Mão que socou vai vir em cima do ombro. Vamos para o meio agora. Para lá. Vamos retornar. It! Aí vai andar e socar. Ni! San! Dá um passinho para trás. Isso, excelente. Vai dar o terceiro soco com um grito. San! Pode socar. Anda e soca, Amanda. Dá um passo para frente. Não, volta ali um pouquinho. Isso. Vai dar um passo para frente. San! Para frente. Dá um passo, troca de perna. Isso! Gabriela, troca de perna. Troca de braço agora, Gabriela. Isso, vou só acertar aqui também. Troca de perna, isso aí, excelente. O kata, ele é complexo. A parte cognitiva é desafiada. Então você tem que encontrar métodos de ensino que você consiga fazer com que isso ocorra. Se nós todos formos fazer o kata, nós também teríamos dificuldades, entendeu? Não é tão simples isso aí. Mão que está na cintura vai em cima do ombro. A perna de trás vai girar e defender para o outro lado. Aichi! Aí! Vai andar e socar. Ni! Agora vamos fazer o outro lado. Braço que vem em cima do ombro. Vamos girar para o outro lado. Aichi! Vai socar. Ni! Agora vai encerrar. Iame. Olha, eles retornaram de onde saíram. Então os kata, todo o kata de karatê, quando vocês verem na televisão, vocês observem de onde ele saiu, eles vão ter que fazer toda a movimentação e voltar no mesmo lugar. Daí eles têm que trabalhar o quê? Medidas da base. A base não pode ser uma fazer grande, outra menor. Então todos esses detalhes. Os giros, estou com esse braço, é a outra perna que gira, daí soco, braço e todos esse processo. Então vamos encerrar. Kyotsuke! Yay! Aí, afastou. Uma salva de palmas para eles. Fiquem de pé. Isso, um do ladinho do outro. Ó, um do ladinho do outro. Vamos fazer o cerimonial de encerramento. Fixem um do lado do outro. Samuel, vem aqui. Grande Samuel. Ó, alinhamento tem que estar certinho. Veja se seus amigos estão todos. Um tem que ajudar o outro. Também uma coisa que nós pedimos é que um ajude o outro. Para que se alguém está um pouco mais para trás, as pernas separadas. Está em alinhamento? Ok, braço à frente do corpo. Aqui, vamos fechar. Kyotsuke! Olhando à frente. Yay! Aí, uma salva de palmas para o público agora. Aí. Okay. Pode ficar aqui um pouquinho, Samuel. E Dalina. Você quer falar alguma coisa? Tá bom. Daí é com vocês agora. Bom, isso é um pouquinho, né, daquilo que eles fazem. Lá no nosso espaço é maior, eles, né, têm mais alunos. E estão em formação, estão em aprendizado, né? Vocês viram que são bastante técnicas que eles têm que desenvolver. Isso daí é um trabalho, né? Não é de hoje, né? Quanto tempo que o professor Mário, a gente só tem que agradecer, porque é um projeto que ele larga tudo na vida, mas não larga esse projeto, né? Está desde 1998. Né? Começou com os menorzinhos, né? Foram mudando alguns alunos,
E toda segunda-feira ele está lá, né, disposto a trabalhar com nossos alunos. Isso daí é muito gratificante, porque eles adoram. E duas coisas que eles gostam muito, é o karatê e a aula de dança, de salão. Nós temos também uma professora na sexta-feira. Alguma pergunta? O professor Mário trabalha com todos eles de uma vez? Sim. Trabalho. Trabalha com todos e assim, tem aqueles que estão mais desenvolvidos, né? Tem aqueles que estão ainda pegando alguns passos, mas não deixa de estar lá junto, né? E os professores também acompanhando, auxiliando. Oi. As pessoas, as crianças menores, elas não se adequam tanto à rigidez dessas técnicas de ficar muito parado. Então, os menores, a gente vai mais para o lado lúdico, para o trabalho em recreação, necessidade. Quando eles estão no projeto, eu tento separar nessa perspectiva. Porque o karatê, ele requer mais concentração, eles só conseguem uma idade um pouco mais superior a quando é criança. Já tentei isso, mas não funcionou, né? Os pequenos querem correr, querem movimento mais solto, né? Bom, gente, nós temos que agradecer o convite, né? Podemos mostrar um pouquinho do nosso trabalho, né? Que é uma extensão muito grande, né? Nós temos, como eu disse, desde os 3 meses que nós começamos o atendimento, né? Onde a gente já é encaminhado pelos médicos e a gente faz o atendimento, onde eles passam pela estimulação essencial, né? Que é trabalhar os órgãos do sentido, é o tátil mesmo, é o contato mesmo. E aí eles vão passando pelas etapas, né? Então, quando eles chegam na fase já do EJA, né, a partir de 15 anos de idade, que nós temos a educação de jovens e adultos, na modalidade da educação especial, né? E aí nós temos alguns projetos onde é desenvolvido. Não conseguimos professores para estar fazendo um projeto assim gratuito como o professor Mário, tá? É muito difícil, né? A gente corre atrás, mas é muito difícil. Tá? Então, a gente tem uma imensa gratidão por ele, pelo trabalho dele, né? E faz a diferença na nossa vida, na vida dos alunos. Tá? Obrigada, Mário. Deus abençoe, que você continue sempre com a gente.